bom? Hoje eu venho com um tutorial para vocês sobre a escova rotativa da Philco, tá? Ela que eu uso atualmente, tá? Eu já tive uma da Mondial também, que no começo foi muito boa, mas no final foi dando problemas, foi desgastando esses dentinhos. Eu não gostei muito da Mondial. Tô experimentando agora a Philco, tá? Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo como é a utilização da escova rotativa e o resultado, né? Que fica assim um efeito de escova mesmo, de salão, né? Prejudica o cabelo, prejudica, mas menos do que uma chapinha, né? Vocês que não conseguem viver sem aí, né, tá secando o cabelo ou fazendo uma chapinha ou uma escova. Então eu vou dar essa dica aqui pra vocês que eu uso, faz mais ou menos uns 2 anos, tá? Que eu faço o uso da escova rotativa e não mudo por nada, tá? Então fiquem aí com o tutorial. Então, gente, vamos começar, tá? Eu já lavei aqui meu cabelo, tá? Deixei ele secando assim um pouco naturalmente mesmo, tá? Então a escova que eu uso é a da Philco, tá? Essa escova da Philco, ela tem 3 temperaturas, tá? Ela tem a temperatura do jato frio, o jato morno e o jato quente, tá? Eu uso o quente. Nessa parte aqui, ela fica onde você pode apertar pra você direcionar a escova, ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, tá? Então o que eu faço antes de secar o cabelo? Eu aplico esse SOS Blonde, tá? Que é propriamente pra loiras. Eu acho essa marca assim muito bom, tá? Eu não vejo assim tanta diferença, né? Só vejo assim que ele protege o cabelo, né? Pra não tá agredindo por causa do calor, né? Do quente. Então aqui diz que ele é um CC Cream, tá? Para cabelos loiros, finalizador, antioxidante, proteção térmica, proteção solar, anti-ressecamento, antidesbotamento, toque macio, efeito desembaraçante, proteção da cor, brilho realce, reposição de massa, força, antifrizz, perfume marcante e reconstrutor, tá? Então ele não é um líquido, ele é como se fosse um cremezinho. Então eu aplico no cabelo todo, né, antes de estar começando o processo da secagem, tá? E também aplico o Pro Bentol Derma, que eu ganhei na Glambox. Eu aplico ele mais nas pontas, tá? Então eu vou estar aplicando aqui, pra mim tá começando a secar o cabelo. Como eu deixei ele secando naturalmente, né, enquanto eu tava me maquiando, eu já almocei também, então eu deixei ele secando naturalmente. Porque, gente, essa escova rotativa, ela demora um pouco pra secar se você tiver o cabelo encharcado. Então eu prefiro antes, né, de tá secando o cabelo, eu secar ou com secador, se eu tiver com muita pressa, tá? Mas não é secar totalmente, porque senão ela não vai alisar. Ela vai ficar aquelas ondas na raiz. Vou estar aplicando agora o Pro Bentol. Ou então eu deixo ele secar assim um pouquinho, pra depois eu tá passando a escova rotativa, tá? Então agora eu vou pegar a escova, vou dar uma penteada. Eu acho que eu vou secar mais um pouquinho com o secador, tá? Pronto. Eu seco ele mais na raiz, tá? Por quê? Porque a escova rotativa, ela pode não puxar muito da raiz. Então, se você tem a raiz um pouco mais enrolada, porque minha raiz ela é bem lisa, então eu prefiro secar um pouco antes a raiz, mas se tiver a raiz um pouquinho mais ondulada, você vai secando com o secador e puxando um pouquinho com a escova, uma escova assim, ó, raquete, tá? Que aí já facilita bastante o processo, que ele praticamente já tá, né? E eu vou começando por trás. Eu separo aqui com o dedo mesmo, coloco aqui em cima uma presilha e aí eu vou puxando de trás pra cima, tá? Vou mostrar pra vocês como é que fica, ó.
Eu vou ligar aqui ela. E aí, ó, se você quiser o fio do seu cabelo, né, pra fora, você vai apertar ela pra ela ficar girando pra fora. Se você quiser pra dentro, coloca pra dentro, tá? E é super rápido, é super prático. Como ele fica bem pontudinho, tá vendo? Pra fora. Eu vou fazer esse lado aqui pra dentro, só pra você. Ó, gente, como é que ele fica pra dentro, tá vendo? Então pode ser tanto pra fora quanto pra dentro. Aqui, pra você desmontar, é só você apertar aqui que ela vai estar saindo, tá? Então essa parte aqui é onde você vai estar encaixando a sua escova. Aí você faz assim, ó, que ela encaixou, tá? Então, gente, como eu gosto pra fora o meu cabelo, eu vou fazer, então, vou terminar de secar, certo? Vou deixar aí uma musiquinha pra não ficar tão ruim aí de ouvir o barulho do secador. Boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love. Caught up in my Bom, gente, esse foi o resultado da escova, né? E assim, vamos aos pós e os contras, né? Essa escova rotativa, essa aqui é da Filco, tá? Como eu já tinha dito, né? E assim, o que é ruim dela, que aqui, nessa parte aqui, nessa borda, ela sai um pouco de ar. Então, dependendo da posição que você colocar a sua mão, pode queimar seu dedo, tá? Deixa eu ver. Ainda bem que ela não tem muitos contras, tá? Só que assim, ela também é um pouquinho ruim, porque ela não dá o efeito de chapinha, tá? Liso como chapinha. Então assim, aqui embaixo, né, na nuca, como aqui faz muito calor e eu, às vezes, né, dá uma suada, né, aqui embaixo, ela pode estar enrolando um pouco o cabelo. Então assim, quando eu finalizo a escova, né, eu passo a chapinha aqui embaixo, só nessa parte aqui de baixo, nessa parte aqui, ó, do cabelo, na franja, pronto. É aí que eu finalizo com a chapinha. E eu gosto da escova porque ela deixa esse efeito mesmo de escova de salão, né? Que você consegue em casa e bem rápido, né? Não precisa estar com aquele esforço, aquela escova, depois pega o secador. Porque eu não consigo fazer escova sozinha, então é bem mais fácil. E o que eu gosto também, eu pego o meu cabelo, ainda ele um pouco quente, eu prendo ele aqui em cima, dou uma torcida, tá vendo? E deixo um tempinho aqui, tá? Por quê? Porque ele vai dar mais movimento, vai dar uma ondulação, um efeito natural, né? E assim, por ser a escova, né, e não assim, chapinha, então ele vai dar um efeito mais leve, então vai marcar, né? Então você, fazendo esse coquezinho, quando você soltar, ele vai ficar com um efeito bem mais bonito, tá? Bem natural. E conforme o tempo, você vai passear, você vai para algum lugar, se ficar liso novamente, você torce mais um pouquinho, prende e solta depois, que vai dar o mesmo efeito. Eu vou deixar um tempinho aqui um tempinho aqui, né, preso, e vou soltar daqui a pouco pra vocês verem como dá uma diferença. É bem rápido, não foi nem 5 minutos.
Eu vou soltar aqui, ó, pra vocês verem como, ó, dá uma diferença, tá vendo? Como meu cabelo também tá cortado em camadas, então ele fica bem mais rebelde. Eu gosto desse estilo de cabelo mais armado, mais rebeldinho. Então assim, gente, essa escova da Philco eu comprei nas lojas americanas, tá? Eu paguei o valor de se eu não me engano foi 170, 160 reais, por aí. Lógico que na internet você vai encontrar mais barato, tá? Só que aí pagando o valor do frete eu pagaria quase a mesma coisa. E também eu tive que pagar 20 reais a mais pra mim ter mais 1 ano de garantia, tá? Então eu tenho 1 ano de garantia pela Philco e tenho 1 ano de garantia pelas lojas americanas. Então eu tenho 2 anos de garantia. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, tá? No canal e se inscrever, tá certo? Beijo e até mais.